Olá! Neste vídeo vamos relembrar alguns conceitos relacionados com a sismologia, nomeadamente a origem dos sismos e a teoria do ressalto elástico. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. A primeira questão que se coloca é o que é um sismo. Como é que podemos definir um sismo? Um sismo, ou tremor de terra, ou até mesmo terremoto, é uma vibração brusca dos materiais rochosos originada pela libertação súbita de grandes quantidades de energia que foram acumuladas numa zona do interior da Terra. Os sismos podem-se considerar sismos naturais, se têm origem na dinâmica da própria natureza, ou então sismos artificiais, se têm origem nas ações do homem sobre a natureza. Os sismos naturais podem ser tectónicos, relacionados com o movimento das placas tectónicas e com as tensões que se acumulam, vulcânicos, quando resultam da atividade vulcânica, por movimentação do magma no interior da Terra ou devido às próprias erupções vulcânicas, e sismos de colapso ou de implosão, que são provocados pelo colapso em grutas, desmoronamento em minas, movimentos de massa, etc. Os sismos artificiais podem resultar, por exemplo, de explosões causadas pelo homem, colapsos de minas, enchimento de albufeiras, etc. Vamos nos centrar agora nos sismos tectónicos. Como é que se geram os sismos tectónicos? Antes de falarmos da origem dos sismos tectónicos, é importante compreender como os materiais se comportam quando se exercem forças ou quando se aplicam tensões. Temos aqui três materiais diferentes: uma borracha, uma plasticina e ainda um pau de giz. Quando se aplica uma força na borracha, o que é que acontece? Ela deforma-se e quando deixamos de aplicar a força, ela volta à posição inicial. Já a plasticina, quando nós aplicamos uma força, ela deforma, mas quando deixamos de aplicar a força, ela fica deformada, mas sem partir. O giz, quando nós aplicamos uma força, ele parte. Portanto, ele deforma e fica partido. Este tipo de comportamento que apresenta estes materiais podem ser visíveis também nas rochas. Chamamos ao primeiro comportamento um comportamento elástico, deforma e volta à posição inicial. Um comportamento plástico ou dúctil, deforma e permanece deformado, mas sem partir. Ou ainda um comportamento frágil. Quando se deforma, ele acaba por partir. Então, as rochas na natureza podem apresentar qualquer destes tipos de comportamento, tendo em conta as suas propriedades físicas e químicas e ainda a intensidade e o tempo de aplicação da força. Quando falamos em sismos, obviamente que eles acontecem quando há uma libertação brusca da energia. Ora, isto acontece normalmente quando as rochas apresentam um comportamento frágil, porque ao partirem libertam a energia que estava acumulada. O mecanismo que explica a geração de um sismo foi proposto em 1911 pelo geofísico americano Harry Reid e ficou conhecida como a teoria do ressalto elástico. Em que consiste então esta teoria? Consideremos um bloco rochoso em que são exercidas forças. Forças estas que são consequência do movimento das placas tectónicas. Ora, o movimento das placas tectónicas permite que se acumulem nas rochas enormes quantidades de energia. Essa energia faz com que se produzam tensões, forças, que levam as rochas a deformar. E as rochas vão deformar no interior da litosfera até atingirem o seu limite de elasticidade. Quando se ultrapassa o limite de elasticidade das rochas, as rochas vão partir, vão fraturar. E quando isso acontece, a energia que estava acumulada é então libertada em todas as direções. É neste momento que se origina um sismo. Dizemos que fratura é quando o bloco parte sem haver um movimento relativo dos blocos e só se chama falha quando há um movimento de um bloco em relação ao outro. Uma vez formada, a falha pode permanecer ativa, ou seja, as tensões continuam a atuar, provocando
periodicamente novos movimentos ao longo da falha e, por isso, novos sismos. Por isso é que zonas com falhas ativas são normalmente zonas de elevada sismicidade. Considerando aqui a ocorrência de um sismo, como é que se designa o ponto no interior da Terra onde o sismo tem origem? A este ponto designa-se hipocentro ou foco sísmico. É então o ponto na litosfera onde o sismo tem origem e onde ocorre a libertação máxima de energia. Na vertical, à superfície da Terra, temos o epicentro, que é o ponto onde o sismo é sentido então com a máxima intensidade. Podemos ainda identificar a falha que originou o sismo e a escarpa de falha resultante do mesmo. O que é que acontece quando o hipocentro de um sismo ocorre em regiões oceânicas? Quando um sismo ocorre no fundo oceânico, esse fundo oceânico é deformado e, na sequência da libertação de energia sísmica, desloca verticalmente a coluna d'água que repousa sobre ele, originando um tsunami ou maremoto. Tsunami vem do termo japonês que significa onda de porto. Isto porque muitas vezes os tsunamis só se tornam visíveis quando se aproximam da costa. Um tsunami pode resultar de um sismo ou de outras razões geológicas, nomeadamente um deslizamento de terras, submarino, ou mesmo atividade vulcânica, também submarina. O que são ainda réplicas e abalos premonitórios, termos que naturalmente já devem ter ouvido. Abalos premonitórios, como o nome indica, vem de premonição, ocorrem antes do sismo principal. São então sismos mais fracos que ocorrem antes de acontecer o sismo principal. Réplicas são então cópias, são normalmente sismos mais fracos que ocorrem após o sismo principal. Ficou percebido? Espero que sim.